Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Costume de sempre reagindo à coletiva de Thiago Carpini. Peço para você apertar no gostei pelo trabalho, pela nossa dedicação, não pelo campo, evidentemente. Não tivemos repórter na coletiva Vinícius, que a nossa repórter teve um problema, dia de semana é mais complicado. Infelizmente a gente não teve ninguém para fazer uma pergunta representando o canto, mas no sábado já está tudo normal. Peço desculpas para vocês, tá? Vou colocar aqui na tela o que Carpini tem a dizer. Respirei bastante para ouvir. Apesar de achar que hoje foi muito mais individual do que coletivo. Ele teve seus erros, ele deixou o Matheusinho longe da área. Enfim, a gente vai conversar sobre isso 8h30, tá? Mas hoje foi pra mim 70-30. Foi mais individual. 70-75 individual e 30 ou 25 coletivo, porque ele teve os erros dele também. Mas o individual pesou demais. Quem poderia imaginar, hein, que a falta de um centroavante goleador no dia 6 de maio poderia comprometer mais um jogo grande? Uau, quem não sabia disso? Quem não sabia disso? Vamos lá. Coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória após a partida contra o Defensa e Justiça. Carpini, boa noite para você. Uns 2 dias atrás eu vi uma entrevista bem antiga do Tele Santana, falando assim que não adianta dar um treino tático para aqueles jogadores que ainda têm alguns problemas de fundamento, de passe, de segurar a bola, de finalização, e ao mesmo tempo, semana repassada no jogo contra o Grêmio, o técnico Mano disse que aqui no Brasil tem muitos jogadores de médio para baixo. Qual é o grande problema hoje da sua equipe? Que você semana também passada falou em relação, botando 3 pontos, mas que você também falou sobre problemas coletivos e problemas individuais. Você tendo tempo para treinar, você vê que qual seria o problema que você mais conseguiria resolver? O problema individual ou o problema coletivo? Bom, boa noite. Hoje eu vejo, pelos últimos jogos e pela quantidade de erros grandes, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha carreira. O erro grande no futebol desse nível, ele não te permite, tanto defensivo quanto ofensivo. Claro que ele vai apertar no individual hoje, né? Mas aí hoje ele não está errado. E eu enfatizaria, se eu tivesse mais tempo, tentar melhorar o atleta, tentar dar mais tempo do nosso dia a esse trabalho individual do que coletivo. Eu vejo coletivamente a gente, uma equipe dentro de um possível, uma organização de jogo, uns comportamentos com e sem a bola, acho que bem definidos. Ficaria tão incomodado quanto estou hoje com os erros, se fosse também uma equipe improdutiva. Mas nós chegamos no terço final do adversário inúmeras vezes, finalizamos dentro da pequena área, do lado da área, na entrada da área, a bola passou quase que sem peso no cruzamento do Raul, na linha do gol. Então, até esse ponto de produzir as chances ofensivas a gente consegue, e daí em diante a gente precisa melhorar individualmente, cada um fazer essa autocrítica. Carpini, só que aí não é nenhum recado para Carpini, só que eu tenho 3 meses ouvindo que tem que melhorar a tomada de decisão, tem 3 meses que tem que fazer uma autocrítica. Sabe qual é o problema? Eu falo na live, mas eu vou falar aqui. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que está enraizado no Vitória o pagar para ver. Não, mas fulano vai ajudar. Não, mas fulano tem potencial. Não, mas fulano fez o gol contra o Grêmio, vai ajudar. Eu sinto que... Eu sei que futebol é processo. Eu sei que existem processos no futebol que muitas vezes colocar a carroça na frente dos bois dá problema. Eu sei disso, eu não sou burro. Só que eu sinto que internamente existe uma confiança excessiva que os processos vão dar certo. Para mim, ter Fabrício, Janderson e Carlos como opções para centroavante no dia 6 de maio de 2025 é uma confiança em excesso que o trabalho da comissão vai potencializar os atletas e que os processos vão fazer com que esses atletas amadureçam e entreguem o suficiente. O nome disso é um excesso de confiança. O nome disso é um excesso de entendimento no que pode dar certo. Parece que não se considera que pode dar errado. Parece que não se considera que, Carlinhos fez o gol contra o Grêmio, mas a gente está vendo que não dá. Vamos atrás logo. A gente sabe que Alejandro tá saindo. Eu tenho o Janderson, que eu acho que pode ser útil. Vamos lá, em janeiro eu acho que pode ser útil. Ok, beleza, pode ser útil, tudo bem. Mas existe um limite para que comissão e processos potencializem atletas, porque existe o teto dos próprios atletas. Eu tenho receio que em 2025 a gente fique refém
dessa ideia de que dá para potencializar todo mundo, porque de fato no passado muitos atletas foram potencializados, eu tenho que ser justo. Mas o que passou, como diz o próprio Carpini, passou. Existem atletas que vão estar no processo, que vão estar no dia a dia, que vão estar dentro do trabalho da comissão de Carpini e que não serão potencializados o suficiente porque não possuem qualidade para tal. Então o que me incomoda não é Carpini falar que os atletas precisam fazer uma autocrítica. O que me incomoda é que aparentemente existe um excesso de confiança como um todo, de Manuel Tanajura, de Fábio Mota e de Thiago Carpini, que esses processos, que o dia a dia vai potencializar todo mundo e que os resultados vão vir. E se não vier? Não existe essa possibilidade? É um fato que a gente vai potencializar. Por exemplo, eu tenho que ser justo. Hugo, eu traria. É um erro que eu cometeria se eu fosse diretor. Eu traria Hugo. Não fez um bom jogo, mas eu traria. Foi um que está no processo, que está no dia a dia, mas que hoje, 6 de maio, ainda não foi potencializado e pode ser que não seja. Porque, infelizmente, a temporada dele é mais abaixo do que positiva. Então, eu tenho muito receio de que internamente Fábio Mota, Maneca, Thiago Carpini e os envolvidos no futebol, que são os principais responsáveis por essa montagem de elenco, achem que o trabalho, que o dia a dia, que os processos potencializam todo mundo. Não vai potencializar todo mundo. A gente está pagando para ver, a gente está em 6 de maio e as minhas 3 opções de centroavante perderam gols nos últimos 3 jogos, sendo que nos últimos 3 jogos eu tive 3 centroavantes diferentes. Aqui eu não estou nem falando de campo, estou falando de tática, estou falando de dia a dia. Eu já estive dentro de 2 clubes e eu sei que muitas vezes o dia a dia faz com que você acredite um pouco mais. Eu sei que o dia a dia faz com que você queira dar uma oportunidade a mais, porque você está envolvido no contexto, gente. Aí eu tenho que ser justo. É assim que funciona porque você está envolvido no dia a dia com todo mundo ali. Você vê mais essa galera do que sua família. É natural que você tente potencializar um pouco mais. É natural que você até insista um pouco mais. Isso é normal, isso acontece com qualquer treinador, qualquer clube do mundo. Mas tem um limite. Não chegou nesse limite ainda de, beleza, os processos vão potencializar. Ok. Beleza, eu acredito que o trabalho da comissão pode fazer com que os jogadores entreguem mais do que vem entregando. Ok. Em janeiro, a gente está em 6 de maio. Existem atletas que não serão potencializados. E Fábio usa o infeliz exemplo de Alejandro, que foi potencializado. Porque até meio do ano todo mundo queria matar Alejandro. Mas o que a gente fez no segundo turno, gente, foi fora da curva. Não estou tirando o mérito de Fábio, de Mota, de Carpini, não. Porque realmente foi fora da curva. Foi fora da curva muito positivo. Mas foi fora da curva. E se apegar ao fora da curva, e se apegar que os processos vão sempre resolver no dia a dia, que a gente vai conseguir potencializar o máximo de atletas, e se não conseguir? E se não rolar? E se o teto for esse mesmo hoje para 2025? Talvez para 2026 outros atletas evoluam, mas e se para 2025 o teto for esse mesmo? Não se pensa nessa possibilidade de que pode dar errado. É isso que eu questiono. Mas vamos lá, vamos seguir. Essa autoanálise, e eu não estou transferindo isso para os atletas, não de maneira nenhuma, né? Eu sou o responsável por tudo isso, e nós precisamos agora assimilar, né, todas as críticas que elas são pertinentes, o incômodo do torcedor, porque é o nosso também. Eu, se fosse torcedor na arquibancada, estaria da mesma maneira, e a gente ser muito forte, muito maduro para poder dar uma resposta. Eu procuro falar para eles de coisas boas que aconteceram, até mesmo aqui nesse trabalho, e eu acho que eu estou ficando até repetitivo falando do ano passado, mas é que são tantos bons exemplos como tão coisas ruins também que não aconteceram ano passado, que a gente tenta trazer para esse momento, servindo como um alento, né? A gente, quando conseguiu ter as semanas abertas na reta final e trabalhar e melhorar, evoluir, muitos jogadores evoluíram, jogadores que não vinham nem jogando, participando, sofrendo. Gente, é exatamente o que eu acabei de falar, só que eu falei antes de saber que Carpini ia falar isso. Potencializou no passado, verdade, mas não vai potencializar todo mundo esse ano, porque não é assim que funciona e Carpini sabe disso. Ele traz exemplo positivo, ele tenta de fato ajudar os atletas, trazer que, de fato, tinha jogadores que estavam abaixo que depois no segundo turno deram a volta por cima, isso tudo é verdade, mas não é possível que não se considere a possibilidade de dar errado. Isso é um mal do brasileiro como um todo. Sempre se pensa que vai mudar para melhor e se piorar. Sempre se pensa que vai potencializar. E se não potencializar? E se o teto dos caras foi esse mesmo? E se o teto de muitos atletas técnicos foi esse daí? Não dá para entregar muito mais do que isso. E eu falei antes do comentário de Carpini para vocês verem que minha crítica é pertinente. Tendo duras críticas, terminaram a temporada muito bem. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade hoje. Evoluir individualmente, né? O gol que nós sofremos de novo, né? Uma tomada de decisões erradas, e, enfim.
A gente fica extremamente incomodado, chateado, mesmo sabendo que nós adotamos como estratégia no jogo de hoje não deixar de priorizar a Sul-Americana, mas pensar no jogo do Vasco. Tanto é que nós rodamos a equipe toda. O carro-chefe, torcedor ficando chateado ou não, e eu entendo, é o Campeonato Brasileiro. A gente infelizmente nós não conseguimos tocar as duas competições no mesmo nível de competitividade, e a gente está acabando que está se complicando nas duas. Então a gente precisa reconhecer, e quando eu falo reconhecer é entender que o que move o Vitória é a permanência, e a gente vem num momento ruim, um momento delicado, precisamos sair rápido desse momento, sair melhor desse momento. E outro ponto que vai ajudar a melhora individual dos atletas, sem dúvida, é o bom momento novamente, é uma vitória, tirar um pouco desse peso, e sem dúvida essa ansiedade está atrapalhando bastante. A gente viu a quantidade de chances desperdiçadas hoje. Professor, aqui, boa noite. Você assumiu a responsabilidade para si, você fez isso também no último jogo. Eu queria que você explicasse o que você, enquanto treinador da equipe, pode fazer, não para o próximo jogo, mas a médio e longo prazo, pensando em toda a temporada, para ajustar esses erros individuais, coletivos, e projetar-se também a partida desse final de semana agora contra o Vasco. É justamente o que eu falei anteriormente, né? Priorizar o Campeonato Brasileiro. A escalação hoje já foi justamente nesse sentido, de valorizar para nós o que é o mais importante. Se conseguíssemos hoje a vitória, estaríamos vivos na competição. Hoje eu acho que se torna cada vez mais difícil, pouco provável um avanço de fase. E se a gente voltar os olhos para esses 2 jogos fora de casa e nos dedicarmos para isso, a gente pode deixar passar mais 3, 4 rodadas da Série A e nos complicarmos de fato a nossa temporada. Então acho que isso é o grande ponto. Assimilar, né? Tentar passar, dentro do possível, uma tranquilidade para os atletas, porque a responsabilidade eles sabem que é grande. Nós nos colocamos nessa situação e a gente precisa sairmos dela juntos, da mesma maneira, com as mesmas convicções, ideias, e seguir trabalhando, assimilar tudo que está acontecendo e, como eu disse, sair melhor desse momento turbulento que a gente vive na temporada. E o jogo do Vasco é um jogo de decisão para nós, é um jogo que vale muito, até por isso nós priorizamos hoje em poupar diversos jogadores e entrar com um time bem alternativo, né, bem diferente. Para mim não é um erro poupar na Sul-Americana, para mim é um erro não ter poupado antes. Já era para poupar contra o Cerro Largo, independente de resultado. Hoje, por exemplo, o Vitória empatou e eu entraria rigorosamente com o mesmo time. Do que vinha jogando, oportunizando também os jogadores, até porque precisávamos ver um pouco mais para saber o que a gente pode ou não contar ainda na temporada. E caminhando para uma reta final onde a gente pode vir a voltar os olhos somente para a competição do Brasileirão, né, que é o nosso foco. Talvez a gente comece a evoluir também individualmente por ter semanas para poder trabalhar. Foi assim também que nós construímos isso ano passado. Ou seja, indiretamente ele está falando que contra o Cerro Largo no Uruguai também não deve vir muita gente, né? Você está falando muito em semana cheia, isso aqui é a minha opinião. Então, contra o Cerro Largo, quarta-feira, a gente não deve ter o time titular, né? Deve ter uma semana de treino aí, já que ele falou que a classificação está muito difícil. De fato, se o Cerro Largo ganha da Universidade Católica, vai para 6 pontos, se eu não me engano. Boa noite, Carpini. Ou vai para 7, enfim. Um resultado que, como a gente Desculpa, vai para 7. está muito perto do torcedor, já que a gente não está no campo, a gente percebeu o quanto o torcedor sofreu, especialmente com o segundo tempo. No primeiro tempo a equipe criou bastante, teve uma movimentação legal no ataque, o torcedor entendeu, curtiu. Na segunda etapa, falhas culminaram no gol e principalmente as falhas ofensivas. Essa incompetência do ataque, você atribui a psicológico, aquela ansiedade para definição, porque realmente ficou muito evidente hoje. Olha, talvez eu só não usaria o mesmo termo de incompetência, porque eu não acho que o meu time é incompetente, eles não fazem porque eles não querem fazer. Eu acho que a ansiedade está atrapalhando. Mas ele tá certo, tá? Ele não tem que falar que o time é incompetente, concordo, tá? Eu concordo, mas é incompetente. O ataque é incompetente. Qual é a etimologia da palavra incompetente? Você não é competente para tal. Se eu sou profissional do futebol e eu não consigo fazer os gols, sendo que minha posição é atacante, eu não sou competente para estar ali. Não é assim que a vida funciona? Trabalhando.
Eu acho que as escolhas ruins, a falta de segurança, né, em fazer o gol, em ganhar o jogo, em terminar a jogada errando ou acertando é um detalhe, mas tenta a jogada com mais contundência, né, com a capacidade que eles têm. São jogadores que estão na primeira prateleira do nosso futebol, jogando uma Série A, defendendo... Tudo bem, tá defendendo o grupo, tudo bem, tá defendendo o grupo. Pra não ser injusto, a gente fez um bom primeiro tempo. Acho que a gente fez o primeiro tempo melhor do que o Defensa, apesar do Defensa ter tido duas chances, mais uma, né, na bola parada defensiva e uma cabeçada e passar a gente atrás. A gente fez um bom primeiro tempo, acho que mereceu ganhar o primeiro tempo, porque também foi eficiente. Segundo tempo, o Defensa volta melhor, a gente tem 2 oportunidades, eles empatam e depois a gente acaba perdendo gol atrás de gol. De um modo geral, eu diria que a gente foi, como um todo de desempenho, foi melhor do que o Defensa, mas eles tiveram bons momentos no jogo. Se a gente foi melhor de 90 minutos, a gente foi melhor 65, eles foram melhores 25, 30 nessa faixa. Um clube do tamanho do Vitória, a gente precisa ter mais coragem de tomar as decisões, né? Então, eu vejo dessa maneira também. No segundo tempo, nós tivemos finalizações dentro da pequena área, na entrada da área, bola atravessando o lado contrário, 3-2, 4-3, superioridade, transição, enfim, diversas situações que não uso o mesmo termo, mas respeito, porque o torcedor também deve ver dessa mesma maneira e a gente entende. Como eu disse, se eu fosse um torcedor de arquibancada do Vitória hoje, teria a mesma opinião. O incômodo dele é o nosso, é o dos atletas, e a gente precisa... Basicamente, ele só tá defendendo o grupo dele, ele tá certo. Nos fecharmos um pouquinho mais, entender algumas coisas que estão acontecendo e dar uma resposta no sábado. No sábado, num jogo muito decisivo, muito importante, com uma equipe muito difícil, né? Não é um jogo fácil, não tem jogo fácil em competição nenhuma na Série A, então. E ainda mais se tratando agora desse momento que a gente, toda essa atmosfera negativa que nós trouxemos pro Vitória, né? Então nós precisamos dar uma resposta dentro de casa. A gente sabe que talvez a paciência do torcedor ela dure 2 passes errados, e faz parte, a gente tem que entender, né? O momento é delicado e aí nós precisamos ter ainda mais coragem e maturidade para tomar as decisões que definem as partidas. Não é maturidade e coragem, mas Carpini não tá errado não, tá blindando o grupo, ele tá certíssimo. O que falta é qualidade. Seja ela defensiva ou ofensiva. Bom, Mancini, a gente viu hoje um primeiro... Carpini, não estou pensando em ninguém não, pelo amor de Deus, mas assim, eu vi o primeiro tempo do Vitória muito bom, futebol alegre, gostoso, você botou o time para cima no primeiro tempo e no segundo tempo também, mas aí os erros foram individuais e que terminaram prejudicando o Vitória, porque as chances foram tantas, se terminasse 5, 6, para mim seria natural, e essa é uma preocupação que você tem maior, porque quando... depende do técnico, o técnico encontra a maneira de resolver. Mas quando é 2 atletas, quando acontece com os atletas, e aí é fato, hoje a gente viu diversos lances assim, claramente na cara do gol, e o Vitória desperdiçar chances. Como é que faz para resolver isso? E aproveitando o ensejo, hoje, desses jogadores novos que entraram em campo, quer dizer, algum tempo se jogar, é principalmente o Oswaldo, que não era tão novinho assim, mas jogou 90 minutos e parece que ele fez uma partida regular. Você pensa em aproveitá-lo no próximo jogo contra o Vasco? Bom, é trabalhar individualmente os atletas, tentar evoluí-los. Eu acredito muito que essa primeira vitória vai ajudar nesse processo, mas para que essa primeira vitória aconteça, a gente precisa fazer coisas diferentes, todos nós, né, dentro de campo, atitudes, posicionamentos, posturas, e isso precisa acontecer já no sábado. E como eu disse, hoje a gente não que a gente tenha jogado a toalha na competição da Sul-Americana. Foi importante para o clube viver esse momento, foi importante para o Vitória, para consolidar. Eu tava falando do passado, agora sim, gente, vamos ser sinceros. Eu sempre vou de encontro à maioria, né? Eu sempre falei aqui que a prioridade era a Série A e deixei bem claro que a minha expectativa na Sul-Americana era o que ocorrer. Sempre falei isso. Léo, mas a gente brigou tanto para voltar para a Sul-Americana, é verdade, só que a montagem do elenco, à medida que o tempo foi passando, foi diminuindo minha expectativa. Eu sou repetitivo porque eu já falei 50 vezes. Então o Carpini tá falando agora isso, não me incomoda não. Porque a montagem do elenco me fez ter, em 4 jogos de Sul-Americana, essas opções de camisa 9. A montagem de elenco fez com que eu tivesse inúmeras chances contra o Cerro Largo e conseguisse perder o jogo. Então, sinceramente, é importante. Eu estava ansioso para essa volta também. Pô, vi vitória na Sul-Americana em 2009, em 2010, em 2016. Eu estava nos jogos, não viajei para fora, mas eu estava em todos esses jogos. Claro que era importante para a gente, a geração colossal merecia, nunca tinha visto de fato. Mas friamente falando, é que eu sou frio, aqui eu não sou só torcedor, aqui eu sou profissional também. A minha expectativa foi diminuindo ao longo do tempo que foi passando. Então ele fala isso
com toda a sinceridade do mundo, não me incomoda, porque a prioridade é a Série A. Infelizmente, a culpa é de Fábio Mota, que criou expectativa demais falando em final de Sul-Americana. Ele estava completamente errado, né? Ação ainda mais de uma marca tão grande, de um clube que vem numa reconstrução. Mas a gente reconhece que para jogar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana a gente não teria condições de competir, e a gente acabou que a gente está se complicando nas duas competições. Então, focar no jogo do Vasco, dar uma resposta rápida, e quando essa resposta acontecer, eu acredito que a confiança e até a paciência do torcedor ela volte com um bom momento, é natural, né? Por uma vitória não volta, não. Tem que voltar a ter sequência de vitória. Então, em relação aos atletas, como eu falo, a oportunidade está sendo sempre dada a todos. Acho que todos os atletas que mereceram a oportunidade têm participado, mais ou menos, mas todos tiveram oportunidade comigo na temporada. A gente rodou demais, experimentou, testou, joga de um lado, joga de outro, centraliza, 2, 3, variações táticas. A gente está tentando encontrar um caminho, e eu acredito que nós vamos encontrar. Mas o próprio Oswaldo foi um cara que há muito tempo sem jogar me surpreendeu, os 90 minutos, surpreendeu por sustentar o jogo, não pela capacidade, pela identificação que ele tem, né? Até pela identificação e a paciência do torcedor com ele. Você vê como joga mais leve, né? E é um cara importante, mesmo quando não participava, sempre foi importante para o processo, e vai ganhando mais espaço, isso é natural. Como eu falo, a seleção é natural, cada um vai ocupando o seu espaço. Para mim não tem quem estava, quem chegou, quem tem um pouco mais de idade, um pouco menos de idade, a gente precisa ter um merecimento, e aí alguns atletas hoje aproveitaram a oportunidade. O próprio Ronald era um cara que, por mim, internamente, eu sempre cobrei e questionei muito ele. A gente sabe como a gente já conversou e já tentou evoluir, e hoje fez mais uma grande partida, está de novo ocupando o seu espaço e se tornou melhor em campo. Ronald evoluiu muito defensivamente, parou de correr errado. Ronald melhorou muito defensivamente. Quem aproveitou a oportunidade, vamos dar os nomes aqui, né? Oswaldo, Rato, Ronald, Edu. Não sei se Cáceres, porque defensivamente errou, deu bons passes na frente, mas defensivamente errou. Mas Cáceres passa, até porque vai jogar sábado, né? Mas pra mim, quem aproveitou a oportunidade foi Edu, Ronald, Rato e Oswaldo. Inclusive, o Oswaldo é meu titular sábado. Tornando um dos jogadores mais importantes, não só pela capacidade, mas pela entrega. Na minha concepção, o Rato voltou bem da lesão, mais participativo, mais inteiro. Eu acho que agora ele precisa de minutagem, enquanto outros vão deixando as oportunidades escapar. E aí depois não adianta, né, o treinador não me olha, não me dá chance, todo mundo teve chance. Hugo. Claramente aí falando de Hugo, que não vinha sendo relacionado, voltou a ser relacionado, foi titular e não foi bem. Claramente é Hugo aí, claramente. Carpinho. O tão contestado e cornetado Ricardo Hiller fez um bom jogo, inclusive não foi burocrático, foi muito bem no primeiro tempo, achou passe entre linhas, achou bola pra frente, virou o jogo, segundo tempo ajudou. Hiller, claro, é banco, tá? Mas Hiller, se ele mantiver esse nível aí, ele volta a ser útil, porque o titular é Baralhas, claro. Mas se ele mantiver o nível do primeiro tempo de hoje e o que ele fez no segundo tempo, que ele foi bem, o primeiro tempo foi melhor. Mas ele ajuda, aí ele ajuda. Boa noite. A falta de treinamento do Vitória entre um jogo e outro, né? O quanto impactou na escolha do seu time hoje, e o que é que você acha que ainda pode extrair desse elenco do Vitória? Olha, a falta de treinamento não está impactando em nada. Olha só. Impactando a nossa iniciativa, a nossa atitude, não de todos, a disposição enquanto grupo, porque o grupo não são 12, 13 ou 14 atletas, somos em 30 e um pouco mais de todos nós. Começando comigo, tá? Não estou me isentando de responsabilidade, falo sempre que a maior delas é minha. Então, chega aqui da gente vir, é desconfortável essa situação para mim, ter que vir responder sempre empates e derrotas, momento ruim, e sempre, o ano passado, o calendário, treina, já sabemos de tudo isso. A gente precisa dentro disso encontrar alternativa. A escolha de hoje foi justamente priorizando o que é a temporada do Vitória, a Série A do Brasileiro, senão a gente vai se complicar nas duas competições, esse é o fato. Como não aconteceu a vitória hoje, talvez o Papai do Céu está mostrando que o caminho é o brasileiro, né? Porque se a gente... precisava Papai do Céu mostrar? Precisava Papai do Céu mostrar que você tinha que poupar contra o Cerro Largo? Precisava Papai do Céu mostrar que você, depois de dar 4-0 fora de casa na semifinal do Breno, não tinha que ir com os titulares? Precisava Papai do Céu mostrar?
vence o jogo hoje, a gente cria aquela expectativa e vamos fazer uma força-tarefa contra o Cerro, contra o Universidade, e daqui a pouco a gente passa mais 3, 4 rodadas da Série A, e se as coisas não acontecerem, como a gente faz? Vamos tentar a mesma campanha que aconteceu ano passado? Talvez a gente não consiga. Então, acho que é o jogo do Vasco, é o jogo mais importante para nós, e com ou sem tempo de treinar, a gente precisa melhorar. Boa noite, Carpini, o Guaraújo Boa Notícias. Você citou a dificuldade que está sendo jogar a Sul-Americana e o Brasileirão, né? Essa dificuldade passa por uma questão de montagem do plantel, de ter mais peças. E eu queria saber também como está o ambiente do Vitória, né? Depois de... São 13 jogos, apenas uma vitória. Queria que você falasse um pouco dessa relação com os jogadores. Obrigado. Olha, o ambiente muito bom, dentro do possível. O ambiente, quando eu falo muito bom, me entenda, pra gente não falar, o ambiente tá bom com tantos jogos sem vitória. É um ambiente de respeito, de trabalho e de atletas incomodados com o processo, querendo dar uma resposta positiva. Então, acho que isso é um alento para nós. E a gente acaba... o que nós faríamos de diferente, né? E eu vejo muitas vezes questionamentos por parte da imprensa, e é natural. Por que contratou fulano e não fulano? Por que esse cara veio pro Vitória? Por mais que a gente aumentou um pouquinho o nosso orçamento, a gente ainda é o 17º orçamento da Série A, de uma equipe que está em reconstrução, de um trabalho muito bom, não vou falar bom, não, muito bom, que liderado pelo Fábio, que está aqui desde o início desse processo, com o Maneca, com todas as pessoas que fazem parte do dia a dia do clube, a minha chegada, os que saíram, e a gente acaba tendo um comparativo que aumentou, sei lá, em 30% a receita do ano passado, e que nós teríamos um ano da Série A e Sul-Americana mais tranquilo, condições de fazer as duas competições parelhas no mesmo nível. Quando a realidade não é essa. A gente vê as equipes às vezes que oscilam entre Libertadores e Série A, entre Sul-Americana e Série A, com quase 3, 4 vezes a mais do nosso orçamento. Hoje a gente tem que competir num futebol muito desigual. E quando se tem 2 times na cidade, como é aqui, como é em Belo Horizonte, como é em Porto Alegre, o sucesso de um acaba mensurando a crise no outro. Só que a gente também tem que entender o que está sendo feito dentro das SAFs, a quantidade de investimento, de dinheiro. Então, eu acho que cada um vive a sua história, não podemos ter esses comparativos. Mas pra que falar isso? Pra que falar isso, pô? Me diga aí, ele se complicando na coletiva pela 3ª vez. Ele falou do Boston quando não precisava. Ele falou várias vezes o trabalho de Condé, perdeu pra Condé, e agora ele tá falando do Bahia. Pra quê? Eu quero que o Bahia se lasque, irmão. O que tem a ver? E achar que daria... O insucesso do Vitória não tem nada a ver com o Bahia. O sucesso do Vitória é porque o Vitória quase dobrou a folha e fez investimentos errados e hoje está passando sufoco, porque desde dezembro se sabe que Alejandro não vai ficar e não tem um camisa 9, não tem um ponto esquerda titular. Meu ponto esquerda titular é o Oswaldo, com 38 anos de idade. Com todo o respeito que eu tenho a ele, inclusive. Ele é titular. Ele não deveria ter a responsabilidade de resolver quarto e domingo, mas hoje ele tem a responsabilidade de resolver quarto e domingo porque ele é muito acima tecnicamente dos meus outros pontos esquerda. Você não tem que falar do Bahia, irmão. Não vai ter nada a ver. O problema é o Vitória, com o Vitória e os investimentos que o Vitória fez para a equipe do Vitória. Esse é o problema. Para fazer algo tão diferente ou trazer contratações mirabolantes, porque o Fábio é um presidente muito pé no chão, ele paga a conta dos outros e não vai fazer aquilo que ele não pode cumprir. Eu posso falar porque eu estou aqui há 1 ano e absolutamente tudo que está ao seu alcance ele tem feito. Se nós não buscamos mais alternativas é porque nós não temos condições e oportunidade de fazer. A gente tentou fazer o melhor com aquilo que tinha, e com o que tinha eu acho que é um bom elenco sim, não muda a minha opinião. Confio Tem que proteger o elenco, né? Tá certo. em muito desses atletas, mas precisa mais, precisa melhorar, precisa evoluir, cada um precisa assumir um pouquinho mais a nossa responsabilidade. Boa noite, professor. Você já falou que a prioridade do Vitória agora vai ser a Série A. E Fábio Mota, nessa semana, deu uma entrevista dizendo que o Kaiser pode voltar já no jogo contra o Vasco. E há uma grande expectativa para essa estreia dele com o Vitória. Eu queria saber se dentro do seu planejamento para esse jogo contra o Vasco aqui no Barradão, se o Kaiser de fato tá, se você vai colocá-lo como ele tá durante a semana, e já projetasse essa partida. Ele está em fase final da T2, último estágio da transição. Como? Se ele treinou com o grupo ontem e a Ascom divulgou que ele treinou com o grupo ontem. Ontem, no caso, segunda. Já fazendo alguns trabalhos com bola. Tudo bem.
Eu acho que amanhã vale uma conversa com o atleta e com o departamento, se a gente queima um pouquinho essa etapa pela nossa necessidade. Por favor, queime. E pelo quanto a gente vê que ele quer ajudar e tem feito tudo o que é proposto com muita entrega, né? Gente, não existe. Kaiser não ser titular sábado é papo de maluquice. Ah, mas ele tá 80%. Ah, ele tá 70%. Ah, Léo, mas se ele entrar, ele só vai aguentar 20 minutos. Não interessa. Oswaldo sábado é Eric, Kaiser e Oswaldo. Aí vocês vão discutir na ponta direita, que se estão vendo alguns não queiram Eric, queiram outro jogador, Léo Pereira, a galera pode falar. Mas tem que jogar Oswaldo, tem que jogar Kaiser. Não tem meia conversa com relação a isso. Ah, porque no processo ele treinou pouco com o grupo, a gente entendeu que não era o momento da PN. Não, tá? Não existe nenhum argumento plausível de processo, não existe nenhum argumento plausível de absolutamente nada para Kaiser não ser titular sábado. Ah, mas não tá 100%, só aguentaria 15, 20 minutos. Eu prefiro. Jogue 15 minutos. Depois a gente muda. Mas eu prefiro 15 minutos dele do que 45 minutos dos outros. Ponto. Muito. Mas desde já eu peço também se é que a gente, no momento que nós estamos, a gente tem o direito de pedir alguma coisa, né? Mas vamos tentar. O Kaiser, a última partida dele acho que foi no Clássico, na final do Campeonato Cearense. Paulo falou na transmissão que ele ia alegar a falta de ritmo. É verdade, Kaiser vai voltar sem ritmo. Eu prefiro o Kaiser sem ritmo. Ponto. Ele vem de uma lesão, depois teve um incômodo, quase que uma recidiva, ou seja, se a gente pegar o período que ele está fora, e a gente vê nos treinamentos, quando abre mais o campo e tira do jogo pequeno, ele tem sofrido ainda um pouco. Então é natural que ele precise de tempo, precisa de minutagem. A gente acredita muito nesse atleta, mas eu pediria um pouco de calma para a gente também não, daqui a pouco em 2 jogos, a gente não já colocar um X na testa e falar, tá vendo, não serve. É um processo. A gente está correndo contra o tempo, não temos esse tempo, mas precisamos ter essa cautela, porque é um jogador que vai nos ajudar, e se reunir condições e estiver confiante para isso, a gente vai amanhã tomar essa decisão e com certeza vai fazer parte da partida e tendo a oportunidade de jogar 10, 15, 20 minutos e começando a entender o processo. Ele já descartou a titularidade. Tentar nos ajudar com os gols. Carpini, boa noite. Ainda sobre o Kaiser, ele foi anunciado há um tempinho já e a expectativa sobre a estreia dele cada vez cresce mais, em cima da torcida também. E no cenário que os centroavantes do Vitória recentemente têm se acostumado, tem sido frequente que eles percam oportunidades durante os jogos, hoje não se repetiu. Como fazer com que a expectativa do Kaiser acabe não se tornando um mais pérola no salvador da pátria, que se não vir, qualquer coisa diferente do espetacular se torne frustração da torcida em cima de Renato Kaiser? É exatamente essa cautela que eu pedi na resposta anterior. A gente tem um pouco de cuidado, porque ele vem de um longo período sem jogo e sem treino. Uma lesão que nós sabíamos de todo esse processo, no momento da contratação, tínhamos que tomar essa decisão no último dia da janela, e era muito cobrado esse 9, precisamos, então foi uma oportunidade que nós encontramos, e mesmo assumindo o risco de que ele pudesse demorar um pouco a estrear, e foi o que aconteceu. Mas é justamente isso, a gente dá um pouco de atenção, informação. Da nossa parte aqui no nosso ambiente, a gente tem dado muito, muito cuidado, muita informação para que ele possa nos ajudar. E como controlar isso é difícil, é inevitável. O torcedor, nós estamos precisando dos gols, a gente tem criado oportunidades. Hoje não foi diferente, algumas bolas passaram ali na frente do gol e oportunidades de finalização. E aí espera-se que ele seja esse cara, e se isso às vezes... como a gente leva um processo e pode demorar ali 1, 2, 3, 4 jogos a acontecer até ele reunir a melhor condição, a paciência pode ser curta pelo nosso momento. A não ser que a vitória aconteça no sábado, que é o que nós vamos trabalhar para que isso aconteça, e aí as coisas elas tendem a caminhar de maneira mais tranquila para todos, inclusive para ele. Boa noite a todos. É isso aí, coletivo de Thiago Carpini. Quero saber o que é que você achou, comente aí bastante, deixe seu like, se inscreva. 8h30 tem pós-jogo, a gente tá muito perto de bater 90 mil, se for possível, aperta aí no inscrever-se, tá? Tamo junto, valeu, um abraço.